Boa tarde a todos. Hoje são 31 de julho, estamos aqui com o primeiro ano para a disciplina de Marketing e Mercado Agrícola. Então, gente, hoje a gente vai dar continuidade, né, ao segundo trimestre, iniciando aí mais a metade aqui do segundo trimestre, e a gente vai começar, gente, imergindo no conceito de agromarketing, né? Nas aulas anteriores, a gente trabalhou bastante a questão de marketing, né? O conceito de marketing, e agora a gente vai entrar diretamente no agromarketing, tá bom, gente? Então, vamos ver o que é esse agromarketing. Vamos lá. Animação para mais um período de aulas começando, né? Então, a gente vai hoje definir, gente, o que é esse agromarketing, e como é que esse agromarketing vai se diferenciar do marketing tradicional, né? Qual a diferença do marketing que a gente estudou nas aulas anteriores para esse marketing do agro? Vamos entender as particularidades do setor, né? O que é que o agronegócio demanda, né? Tem a sazonalidade, tem os riscos biológicos, né? Tem vários fatores naturais que estão relacionados com as particularidades do setor do agronegócio. Então, é um nicho diferente, o agronegócio, o marketing do agronegócio. Tem outros fatores que estão relacionados, né? Fatores climáticos, fatores biológicos, e vamos entender um pouco disso, certo? E entender identificando, gente, os diferentes públicos desse agromarketing, né? O produtor, a indústria, o consumidor final, né? Como cada ator desse vai atuar dentro da agromarketing. Certo? Vamos começar com uma questão aí, um exemplo para a gente ir trabalhando, já vocês ficarem ativados para o dia, né? Então, vamos para um exemplo. Deixa eu pegar aqui só o laser, que eu ainda não ativei ele. Então esse pequeno problema fala de uma oferta fora de hora, né? Vamos entender juntos para depois a gente trabalhar os conceitos de agromarketing. Então, o que é que temos aqui? Um estudo de caso, né? Uma multinacional lançou uma super promoção de colheitadeiras no mês de setembro. Então, mês de setembro para a soja, gente, né? É uma época de plantio de soja. O preço estava ótimo, muito bom os preços da colheitadeira. Mesmo com o desconto, as vendas foram um fracasso. Os vendedores ouviram dos produtores: agora não, estou gastando tudo com semente e adubo para plantar. Volte em fevereiro. Então, o que vocês acham, gente? Vamos lá. Vamos voltar aqui para vocês entenderem essa questão da soja. Então, o mês de setembro para a soja, vocês estão plantando, né? Plantando soja. E eles estão vendendo a colheitadeira. Né? O que vocês pensam aí? Vou plantar e o cara quer me vender colheitadeira. O que vocês acham? O produto, a colheitadeira, o produto é ruim? Estava com desconto, né? Vocês sabem que vocês precisam da colheitadeira para fazer a colheita da soja. O preço era ruim? Não, né? Estava tendo desconto. Está tendo desconto. Então, por que vocês acham que essa campanha do desconto das colheitadeiras no mês de setembro fracassou? O que é que vocês acham que aconteceu, gente? Porque um produto que é muito bom e a gente tenta vender ele para alguém e a pessoa não consegue comprar no momento, mesmo sendo um produto muito bom. Por que a venda dessa máquina fracassou? Vocês têm alguma ideia do que pode estar acontecendo? Por que essa colheitadeira, que está com preço tão bom, não está conseguindo ser vendida? Alguém quer opinar? Se puder escrever aqui no chat para eu ouvir, para eu saber, porque às vezes eu não consigo ouvir vocês muito bem, né? Vocês tinham que ter um microfone também. Quem sabe, né? A gente consegue providenciar aí. Aumentou o preço. Na verdade, nem foi o preço. Vamos entender o que foi? Vamos entender aqui o que foi que aconteceu. Então, gente, o erro não foi o preço, né? O preço estava bom. Deram um desconto, o preço da colheitadeira estava boa. Só que o erro foi o time.
A sazonalidade. Então, como qualquer cultura agrícola, tem o tempo, né? O tempo de colheita, o tempo de plantio, o tempo de que você vai estar disponibilizando. O que é que acontece? O mês de setembro, como vocês podem ver aqui no calendário, né? O mês de setembro é a época de plantio. A colheitadeira, ele só vai utilizar aqui, na parte de colheita. Então, o que foi que aconteceu? O dinheiro do produtor segue o calendário de plantio da soja. O que aconteceu? Ele queria vender colheitadeira aqui, em que o foco do produtor não era colheita, era plantio da soja. Então, no agronegócio, gente, o dinheiro do produtor segue esse ciclo. O ciclo da safra de soja. Ele sabe o momento de plantio, o momento de colheita, né? O momento que ele está seguindo o processo fenológico da planta. Então, gente, na colheita ele vai receber. Na colheita ele vai vender o seu plantio, certo? Então, essa empresa que tentou vender uma máquina cara no momento em que um caixa do produtor está vazio, nesse momento aqui o produtor não está com dinheiro. Porque ele está plantando e está gastando para futuramente ele conseguir receber, entendeu? Então, nesse momento, ele está tentando vender uma máquina cara que o produtor não pode pagar. Então, esse é um erro básico, um erro muito esdrúxulo do agromarketing. Então, gente, quando se trata de marketing na área rural, na área agrícola, é preciso respeitar o calendário da natureza. Não é quando a gente quer, a gente não compra o momento que a gente quer. Até para você ter estratégia para vender alguma coisa que você precisa para o produtor, você tem que saber em que momento da cultura está. Poxa, ele quer vender uma máquina que o produtor só vai utilizar lá em janeiro e fevereiro, ele quer vender em setembro. O produtor não pode pagar agora. Então, ele tem que vender produtos. Se eles vendessem insumos, por exemplo, que o produtor precisa de insumos aqui para o plantio, ele conseguiria boas vendas. Então, a gente tem que vender no agro de acordo com o ciclo fenológico na agricultura. Então, a gente tem que entender isso. Porque a gente tem que respeitar o time. O time da natureza, o time do momento certo para o plantio. Então, nesse momento, em setembro, o que o produtor está querendo? O que ele está investindo? Ele está investindo em sementes, fertilizantes, adubo, combustível para o plantio. Não está pensando ainda na colheita, em comprar a colheitadeira. Então, esse é o que o vendedor precisa estar atento. Não é o momento de colheita, é o momento de plantio. O que eu vendo no plantio? Eu vou vender fertilizante, vou vender adubo, vou vender sementes. Esse é o momento, sabe, gente? Então, o fracasso foi que o produtor não tinha capital, nenhum orçamento para uma colheitadeira nesse início de safra. Não tinha orçamento para isso. Então, esse é um cuidado que o agronegócio, no mercado do agronegócio, tem que se respeitar o momento certo de compra do cliente. O que o cliente precisa comprar naquele momento? O produtor de soja, em setembro, não precisa comprar colheitadeira. Vocês entendem isso? Então, vamos entender, né, essas regras que existem no agronegócio, para a gente saber o momento certo e entender a cultura de cada alimento que a gente está trabalhando, para ver quando é que a gente tem que vender tal produto, certo? Então, o que é agromarketing? O agromarketing, gente, é a aplicação dessas estratégias de marketing que são específicas para o agronegócio. Então, ela vai envolver todas essas trocas e fluxos de produtos e serviços, desde os insumos, que era o momento que, esse momento aqui, ó, era o momento dos insumos, que ele estava utilizando o quê? Antes da porteira. Então, nesse momento, que é o momento antes do plantio, ele está comprando fertilizante, semente, adubo, certo? Então, desde esse momento, né, que as fábricas de adubo, sim, está tendo bom lucro. Porque ela está vendendo no momento que o produtor está precisando do adubo. Até chegar ao prato do consumidor. Quem é o prato do consumidor?
depois da porteira. Quer dizer, o produtor já comprou os insumos, o produtor já produziu a sua cultura e agora vai chegar no consumidor. E quem vai comprar essa soja? Então, todo esse momento, o agromarketing, ele vai atuar em todos esses momentos. Desde o momento que o produtor precisa do insumo, quando ele está produzindo o produto, a soja, e quando ele está vendendo para o seu comprador. Então, não é só vender semente. É vender o crédito. Ele vende semente, vende crédito, vende máquina, vende tecnologia. Mas quando? Depende do ciclo do produto agrícola que eu estou trabalhando. Vai depender disso. Não é o momento que se quer. É um momento que respeita o ciclo do agronegócio. Então, nesse momento aqui, nessa fábrica de adubo, como vocês podem ver aqui, vocês estão vendendo o quê? Quem está nessa fase inicial, que é a parte de insumos, está vendendo máquina, tecnologia. Quem está produzindo aqui na fazenda, que é a parte dentro da porteira, que está produzindo o alimento, já está vendendo o quê? Já está produzindo para ter... futuramente, está vendendo carne, leite, fibras, energia. Então, gente, tem que respeitar esse ciclo. O ciclo da produção, quanto na agricultura, quanto na pecuária. Porque na pecuária também a gente precisa respeitar. A gente não vai tentar vender, por exemplo, a ração para o animal no momento que é o abate. Quando é que a gente vai vender a ração para o animal, animal de corte? Quando você sabe que o produtor está em fase de engorda. Então, a gente está vendendo para ração para o animal que vai estar em processo de engorda. Não quando ele já vai para o abate. Então, a gente tem que saber o que vender. Quando é que eu vou vender vacina para esse produtor? Antes dele produzir. A gente já está vendendo vacina para ele. Então, tem que saber o momento exato, tanto na agricultura, tanto na pecuária, de que cada produto que é necessário vender. Quando é que eu vou vender tal produto para tal produtor? Respeitando o ciclo. Tanto o ciclo da planta, na agricultura, quanto o ciclo do animal, quando você está trabalhando com animal de corte, com animal de produção de leite, animal de produção de ovos, né, que são as aves. Então, a gente tem que se respeitar esse ciclo, certo? Então, diferente, né, de uma fábrica de sapatos. Uma fábrica de sapatos produz o ano todo. Fabrica sapato de dezembro a dezembro, janeiro a janeiro. A fábrica de sapato não precisa de clima das estações do ano. Mas o agro, sim, gente. O agro tem sazonalidade. No agro, respeita a sazonalidade. Então, no agro, tem a janela certa para você vender. Qual é o momento certo? Antes do plantio. Se você quer vender alguma coisa, você perder a janela, só ano que vem. O cara quer vender colheitadeira, ele perdeu janeiro, fevereiro, da colheitadeira, daquele exemplo, só ano que vem. No ano que vem que ele vai vender, janeiro, fevereiro, a colheitadeira. Por quê? Porque é o momento de colheita. Então, o resto do ano, ele não vai vender mais colheitadeira para o produtor. Então, ele tem que entender isso. Porque tem um momento certo de vender aquele produto, certo? E para quem vende a safra, a oferta, né, se concentra na colheita. Então, na colheita, o preço vai cair. Quando você tem uma grande produção, o preço cai. E aí, você vai ter uma escassez na entre-safra. Então, esse momento, o preço está caindo, o preço está subindo, o marketing vai decidir quando vender. Essas são as estratégias. A lei da oferta e da procura também do produto. Quando se tem uma quantidade maior, uma maior oferta, então você tem um preço menor. Quando você tem uma menor, você tem um preço maior. Então, o agromarketing também brinca com esses aspectos. A lei da oferta e da procura, quando você está produzindo mais, quando você está produzindo menos, para saber o momento exato de vender. Certo? Além da sazonalidade que vimos agora, né? Porque o agro depende da sazonalidade das estações do ano, do clima, das chuvas, depende de tudo isso. Temos também outra particularidade, que é a demanda derivada. Então, a demanda derivada está relacionada à vontade de comprar do produtor. Então, vai depender, gente, do preço que ele vai receber lá na frente. Então, quanto é que ele vai receber pelo que eu estou vendendo um produto?
né, agrícola ou pecuária, sei lá, carne, leite, quanto é que eu vou comprar? Eu vou comprar de acordo com o que eu também tiver de lucro. Quanto é que eu vou poder investir na próxima? Certo? E, além disso, a soja, gente, vocês sabem que a soja, junto com o trigo, milho, são commodities, né? Então, eles têm um preço internacional. Então, a gente tem que também se basear de acordo com isso. O produtor desanima e compra menos adubo, menos calcário, se o preço da soja cai. Então, não é só o querer da gente. Eu quero produzir mais soja. Mas se na bolsa comercial, porque o preço da soja, o preço do trigo, segue a bolsa comercial. Se o preço da soja cai, o produtor vai ter maior cuidado em relação à compra de mais adubo, calcário, e, inclusive, trocar uma caminhonete, comprar uma máquina nova. Tudo isso ele vai repensar. Então, ele vai, até essa questão, né, da bolsa de valores, o preço da soja vai influenciar no poder de compra dele. Então, o agromarketing não olha só para um mercado local, ele olha para o mercado global, né? Porque essas commodities vão influenciar no poder de compra do produtor. Aí isso vai dizer se o cliente vai precisar, vai comprar ou não. Então, essas commodities também vai influenciar se o cliente vai comprar o produto, né? O preço, a diminuição do preço da soja já diz que o cliente talvez não tenha uma demanda de clientes tão alta como a gente pensa. Então, a gente tem que ter esse cuidado, certo? Vá lá, vocês, né? Futuros técnicos em agronegócio. Vocês não podem ser vendedores robôs, gente. Aliás, somos muito mais do que isso, né? Somos seres racionais, estamos aí aprendendo sobre cada ciclo do que a gente trabalha. Então, você não podem, gente, conhecendo o agronegócio, conhecendo o ciclo das culturas, da pecuária, como funciona, né? Essa questão aqui que vocês viram, como funciona o calendário da agricultura e da pecuária, vocês não podem simplesmente, como técnicos em agronegócio, oferecer o mesmo produto o ano todo. Não se pode, gente. Vocês precisam entender o momento do seu cliente. O que ele está precisando agora, nesse momento? O que eu posso vender para o meu cliente, para o meu produtor? Então, a gente tem que estudar também as situações que estão acontecendo ao nosso redor. Tanto essa questão da economia global, das commodities, como também o clima. Aqui tem um exemplo, que vocês estão vendo aqui nesse cenário aqui, né? Por exemplo, se a previsão no local que vocês estão plantando, né, é de seca, né, tendo o efeito da laninha, você tem que mudar a estratégia. O clima também vai fazer com que vocês pensem em novas estratégias. O que eu posso fazer de acordo com esse cenário que eu estou vivendo? Então, o que acontece? A laninha é um período de seca. O que você pode oferecer para o seu produtor, né? Se vocês são técnicos, vendedores da agro, eu posso oferecer híbridos mais resistentes. Então, vocês podem oferecer sementes que sejam mais resistentes à seca. Posso oferecer um seguro agrícola, porque vocês sabem dos riscos que esse produtor vai ter. Então, não vai ser o pacote de alta tecnologia que exige água no momento de seca. É esse pensamento, essa mentalidade que vocês precisam ter. Então, agora está tendo seca. O que eu posso fazer para minimizar isso para o meu produtor? Para que eu possa vender coisa que seja viável para ele agora. Não vai ser essa tecnologia de água, porque está em escassez. Então, isso, gente, é estratégia, isso é agromarketing. Você entendendo estratégias de marketing de acordo com o que você tem em mãos, porque o agro é instável. Então, vocês têm que trabalhar com essa instabilidade e terem muito jogo de cintura para lidar, tá? Vamos ver outro exemplo aqui. Por exemplo, esse daqui que está dizendo aqui embaixo, né? O preço do boi gordo despencou na Bolsa de Valores. É um bom momento para você tentar o quê? Vender ração de confinamento, que é caro, ou sal mineral de pasto, que é mais barato? O que é que vocês acham? Hein? O preço do boi gordo despencou. Vai vender ração de confinamento para eles? Ou pasto?
Qual dos dois? Ou sal mineral? Ração de confinamento ou sal? Fale aí para mim, o que vocês acham? Com certeza, né, gente? Muito bem. Sal, né? Nesse momento que o preço do boi despencou, você já não tem um valor agregado importante com relação à venda desse boi, né? Para você manter. Então, o que acontece? Se você vender uma ração de confinamento, ele está pagando mais caro por um boi que ele vai tá vendendo mais barato. Não faz sentido. Não faz sentido isso. Então, eu posso vender um sal, eu posso vender outro tipo de aditivo para ajudar para esse boi estar se alimentando, mas não uma ração de confinamento que eu estou pagando mais caro, sabendo que eu vou vender o boi mais barato. Isso também é estratégia. São estratégias que vocês precisam pensar quando vocês estão produzindo, né? Estão como vocês, consultores técnicos, vendedores técnicos de agronegócio, certo, gente? Então, no agronegócio, no agromarketing, existem dois mundos, né? Tem o marketing de insumos, que eles chamam de business to business. São as empresas que vão vender para o produtor rural, né? As agroindústrias que vai vender insumo, vai vender adubo, vai vender rações, né? Então, esse momento são as empresas vendendo para as empresas, porque a fazenda é uma empresa rural, né? Então, é uma empresa vendendo para o produtor rural, que é um vendedor, que é um consumidor rural, certo? Uma empresa rural. Então, nesse momento, o marketing de insumos, que é business to business, o foco é produtividade, ajudar o produtor a ter maior produtividade, lucro, melhorar a tecnologia e dar uma assistência técnica. Aqui na assistência técnica entram vocês, técnicos de agronegócios, podem ser assistência técnica para essa fazenda, dando, né? Então, e o cliente é profissional e racional, porque ele sabe que não quer perder dinheiro, ele quer ter lucro. É uma empresa querendo ter lucro, porque a fazenda é uma empresa rural querendo ter lucro, querendo produzir, querendo tecnologia, certo, gente? E o outro tipo de marketing, do agromarketing, é o marketing de alimentos. É o business to consumer. Então, é o produtor rural, é o vendedor vendendo para o consumidor. É a agroindústria vendendo para o consumidor final. O que é que se espera nesse consumidor final? É aquele que vai no mercado comprar o quê? Um produto. Vai comprar tipo esse cereal da alegria, tá vendo aqui? Quando eu vou lá no mercado comprar um produto, o que eu procuro? Eu quero um produto saboroso. Tem que ser bom esse produto. Quando eu for comer, seja bom. Ele tem que ser saudável. Não pode ser um produto que quando eu como me faz mal. Tem que ter uma embalagem bonita, chamativa. Olha essa daqui, ó. Quem é que não vai no mercado ver esse cereal da alegria e fala, puxa, será que é bom esse cereal? Você vê aí o tomate, as outras frutas aí, tudo bonito, esse colorido, né? Isso são estratégias de marketing dos vendedores para os consumidores, para assaltar os olhos de vocês e vocês olharem esse cereal e falar, será que é bom? Né? Então, a embalagem é uma das estratégias para poder vender também para o consumidor. E a sustentabilidade, né, gente? A sustentabilidade tem sido uma exigência muito alta do consumidor também. Esse produto, ele está protegendo o meio ambiente? Como é a produção desse produto? Como é que está a produção dessa soja? Eles estão utilizando muitos agroquímicos, pesticidas? Vocês têm que pensar nisso também. Então, o consumidor hoje também está exigindo isso. Um alimento cada vez mais sustentável. Então, quando você vende no marketing de insumos, business to business, o cliente é profissional e racional. E quando você está vendendo lá no mercado, o cliente é por emoção, gente, emocional. Então, a gente tem que atingir a emoção desse cliente. É por isso que eles investem muito em embalagem, qualidade, e que os clientes voltem para comprar esses produtos outras vezes. Então, o cliente de marketing de insumos
é racional. O cliente que você vai vender o produto, o consumidor final, é emocional. E a estratégia de marketing tem que atuar nessa emoção do cliente. Como é que a gente vai causar essa emoção no cliente? Certo, gente? Estamos quase terminando a aula aqui. Vamos conversar aqui esse último assunto, né? Para a gente poder dar um fechamento, certo? Vamos ver. Ó, se o agromarketing fosse uma pessoa e tivesse apenas 30 segundos para convencer um feirante a levar os produtos do campo para casa, qual seria o papo do vendedor dela? Que argumentos, histórias ou recursos visuais ela usaria para mostrar o que aquele produto vale mais do que o da barraca ao lado? Vamos pensar junto aqui, gente, ó. Vocês são feirantes, vamos pensar. Eu sou uma feirante e eu estou tem muitos feirantes ao meu lado. Eu estou numa feira, tem vários produtos, eu estou vendendo vários tipos de produtos, frutas, verduras. Eu tenho que pensar, o que eu tenho diferente do outro que está vendendo o mesmo produto que o meu? Como é que eu vou chamar o meu cliente? Porque vocês sabem que no marketing, né? No agro também, tem muita concorrência. Como é que vocês vão vencer a concorrência? A gente já fez uma atividade aí com a professora Zaniele, né? De vocês trazerem estratégias para vender um produto agro. Então, vocês têm que pensar, gente, o que eu tenho de diferencial? A gente falou sobre diferencial. Temos que pensar o que eu tenho de diferente do outro. Por que meu produto é melhor? Então, gente, vocês têm que pensar em estratégias para utilizar na feira para poder chamar mais clientes. Porque você sabe que o feirante do lado também está vendendo o meu produto. O que é que vocês acham? Dê uma ideia aí. O que é que vocês acham que tem de diferente do outro para conseguir clientes mais rápido? Quero uns 3 tópicos aí. Bote aí no chat para mim. Mas outdoor você não pode fazer lá na feira. Tem que ser algo lá na feira, rápido. Vocês têm 30 segundos para isso. Tem que ser rápido. O que é que você pode fazer para o cliente comprar na sua mão, mas não comprar no outro, no feirante do lado? Vocês têm 30 segundos para conseguir. Vamos lá, tem que ser agora. É uma possibilidade, preço. Mais 2. Traga aí. Variedade. Boa também. Mais uma. Justamente. Boas estratégias. Gostei. Então, você chama seu cliente e fala, olha, meu preço é melhor. Meu preço é melhor do que o do outro. Eu tenho... Você ser cativante, você cativar o cliente, porque a gente acabou de ver, o cliente é emocional, gente. O consumidor final é emocional, a gente lida com a emoção dele o tempo todo. A gente chama atenção e a gente conquista ele, a gente quer conquistar esse cliente. Então, atendimento, com certeza. O preço também pode ser um... Qual foi o outro mesmo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. A outra estratégia que vocês falaram... Variedade, justamente. Muito bem também, né? Que a gente tem uma variedade de produtos diferenciados, que o outro não tem, também são boas estratégias, né, gente? Então, a gente pode... Tem outras coisas que a gente pode fazer também, viu? Que seria bem legal também, vou falar aqui para vocês. Uma delas é o visual. Vocês podem ter uma barraca chamativa, que o cliente olha e já... essa barraca é diferenciada, diferente, com cores que chamem a atenção dele. Vocês podem contar uma história sobre o produto, né? Ah, o produto foi feito lá na minha fazenda, um produto super orgânico, com maior cuidado, colhi hoje, sabe? É uma história que você está contando para o cliente. Você está envolvendo ele, trazendo um produto assim, mais saudável. Ah, não tem agroquímico, não tem agrotóxico no meu produto, sabe? São estratégias também que vocês podem utilizar. Então, assim, essas estratégias que vocês citaram, e eu também estou falando aqui com vocês, são estratégias que você tem que mostrar o seu diferencial em relação ao outro. Certo, gente? Então, é importantíssimo, né? Tem uns exemplos aqui. Por exemplo, apelo à origem local. Tipo, eu estou vendendo morango. Aí você fala, eu não vendi esse morango de um caminhão que veio há 3 dias. Esse morango foi colhido hoje.
O cliente adora um morango fresquinho, gente. Acabei de colher um morango. Então, é a maneira de você estar conquistando ele. Poxa, esse produto foi colhido hoje. Ele colheu hoje esse produto e está vendendo para mim. Olha como você já está conquistando o cliente, né, gente? Então, esse é um conceito que eles chamam de short supply, né? Que você tem que trazer cada vez, né? A feira, né? A feira que você compra produtos, verduras, frutas, é uma feira que você, cada dia mais, está encurtando a distância sua do consumidor. Você está trazendo o que você está produzindo na sua propriedade rural direto para o consumidor, sem ter intermediário. Né? Então, isso faz com que você consiga até ter um lucro maior e já um retorno financeiro, né? Que não tem intermediários na sua venda. Certo, gente? Então, tem um conceito também, que está aqui entre nessas respostas, além dessa pela origem local e o short supply, né? Que é o valor agregado vezes o preço, né? Se você fala, né? Eu vendo um produto que eu não uso defensivo agrícola. Eu não uso esses agroquímicos, né? Eu não uso agrotóxico. Você está dando um valor agregado para esse produto. É um produto orgânico. O preço dele já é melhor. Por quê? Porque eu estou criando, eu estou plantando e cuidando naquele plantio, daquele morango, sem usar agrotóxicos. Então, o seu produto já tem um valor agregado maior. E tem uma coisa que a gente sempre faz aqui em feira. Não sei se vocês vão muito à feira, eu adoro feira, viu, gente? Quando eu chego lá, eu adoro experimentar. Aí tem uns que deixam a gente experimentar, né? Queijo, fruta, antes de falar do preço. Aí a gente experimenta, se emociona com o sabor, né? A gente fica emocionado como consumidor com o sabor daquele produto. E aí a gente vai, vou comprar. Aí depois é que ele conta o preço. Mas a gente já teve essa experiência sensorial, né? É uma das estratégias também que eles utilizam em feiras. Certo, gente? Então, gente, vamos voltar aqui. Vocês entenderam como é que a gente tem que fazer? Lidar com a emoção do cliente. Porque eles são emocionais, a gente tem que conquistar essa emoção deles, tá? Como vendedores técnicos em agronegócio, né? Vocês têm que ter lábia para saber lidar com o cliente, saber convencer o cliente de uma maneira bem amorosa, né, bem emocional, para poder eles querer comprar o seu produto. Então, o produtor ele vai querer provas, ele quer ver o dia a dia do campo, né? Ele quer ter testes, como essa experiência sensorial da feira também é um teste que ele vai fazer, que ele vai te dar o produto e você vai experimentar e falar, poxa, eu quero comprar esse produto. Então, uma das estratégias que o agronegócio, o agro utiliza, né, são os dias de campos e demonstrações, né? São esses dias de campo e demonstrações que fazem também que que o produtor compre e que o consumidor compre na mão desse produtor. A gente demonstrando o nosso processo todo de produção desse produto. É uma estratégia, tá bom? Então, gente, a gente sabe que o consumidor, o produtor mudou, o produtor rural mudou. Ele já está globalizado, ele já está usando o WhatsApp para ver preços, para ver vídeo no YouTube, para escolher trator, para se informar, para ter conhecimento de coisas que ele ainda não conhece direito. Então, hoje, o produtor rural ele já tem mais estratégias, ele já tem mais um ganho maior, porque ele já pode buscar. Né? O mundo globalizado, a internet, a tecnologia, já torna ele com esse feeling diferente, certo? Então, o agromarketing hoje é digital. As empresas precisam estar onde o produtor está. Ele está com o celular lá, ele pesquisa tudo o que ele quiser, desde preço de trator, de várias empresas, até preço de insumo, até para que ele vai vender, até quanto que ele vai vender, tudo pelo celular. Agora, a confiança que ele vai ter e o relacionamento ainda é a base de tudo. Ele pode pesquisar o que for na internet, mas ele só vai comprar quem demonstrar confiança. E aí é que entram vocês também como técnicos em agronegócio. No que eu estou vendendo e eu demonstro confiança para o meu consumidor, é isso que você tem que pensar. E é isso que você tem que conquistar. Vender, mas fazer que ele tenha confiança
no que você está vendendo. Certo, gente? Entenderam o que eu falei? Então, assim, essa é uma área que vocês podem trabalhar também, né, futuramente. Vocês podem ser representantes comerciais como técnicos em agronegócio. É muito legal, é uma área muito boa também ser representante comercial, viu? É uma área muito boa. Vamos lá. Então, o que nós vimos hoje, né? Nós vimos que o agromarketing respeita a biologia e o clima. Não é o quando a gente quer. Respeita o ciclo, né? Como a gente viu aquele exemplo da soja. A sazonalidade do produto que a gente está produzindo. A demanda é derivada. O que vai... Não é só influência direta, tem influência de outros fatores, que como alguns são. O mercado internacional, as commodities, o preço da bolsa de valores, como a gente viu da soja. Se a bolsa caiu, o que a gente vai fazer, né, gente? Outra coisa, a venda é técnica, exige demonstração. Temos que demonstrar para o nosso consumidor por que ele tem que comprar aquilo na nossa mão. E demonstrar confiança. A gente só vai conseguir se ele confiar na gente. E a gente tem que buscar isso, a confiança dele. E cada vez mais estamos utilizando ferramentas digitais. Mas ainda, gente, eles são por emoção. A gente ainda consegue com emoção. Tá bom? Entenderam? Tá. Olha, na próxima aula eu vou ver se eu faço uma atividade para vocês produzirem um pouco, tá bom? Um beijo para vocês. Até mais.